Paz do Senhor, tudo bem? Como você está? A gente vai começar mais um devocional. Hoje nós vamos ler Atos 16, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e talvez seja um dos capítulos mais completos até agora. O Atos 16, ele tem um pouco de tudo, ele tem uma construção, ele tem perseguição, ele tem a igreja repreendendo aquilo que é falso, um pouco de tudo que foi falado a partir do capítulo 10. Parece que Atos 16 ele é um acelerador, nele acontece tudo que foi acontecendo até aqui, amém? Então fica até o final desse vídeo, a gente vai estar meditando na palavra de Deus, mas antes nós vamos começar adorando e lendo o texto bíblico, amém? Derramo as
temos muito, mas aquilo que temos oferecemos a Ti, Senhor. Molda o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender, mas não só compreensão, que nós possamos receber no nosso coração aquilo que é necessário, Jesus. Que não fique apenas no entendimento, mas que, diferente daqueles homens que Estevão diz que ouviam e não deixavam que aquilo trabalhasse no coração deles, que nós possamos ouvir e que a Tua palavra permaneça em nós e trabalhe em nós, no nosso coração, transformando a nossa forma de entendimento, mas também a nossa forma de ação, Jesus. Que não fique só no campo do conhecimento, mas que se torne em sabedoria, que nós possamos aplicar dia após dia aquilo que o Senhor está entregando para nós. Nós cremos, Jesus. Receba mais uma vez a nossa adoração, a nossa devoção, esse momento com o Senhor, Jesus. Que o Senhor possa falar conosco e através de nós, para todos aqueles que agora conosco vão meditar na Tua palavra. Nós somos gratos, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Amém? Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos ler? Nós vamos ler hoje Atos, capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, no seu encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando-o em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Irmãos, esse sem dúvida é o capítulo mais completo dos últimos capítulos que lemos. Ele começa com Paulo, que acabaram no capítulo anterior de ir a Jerusalém, concordaram sobre a circuncisão e os costumes dos judeus, sobre a Torá, e agora ele vai circuncidar Timóteo. E assim, talvez você pense: mas isso não é hipocrisia, William? Ele acabou de brigar para que isso não acontecesse e ele circuncida Timóteo. Paulo, ele vai dizer mais adiante, nas suas cartas, o seguinte: aquele que come, que coma para o Senhor, e aquele que não come, não coma para o Senhor. Então eu entendo de uma forma muito simples. É como Jesus, quando ele fala sobre o imposto. O que ele diz para Pedro? É lícito que quem pague o imposto, o filho da terra ou o estrangeiro? E a gente só lê aquela parte: dai a César o que é de César. Mas há um questionamento grande de Jesus ali. Ele não concorda com aquilo, mas no final ele diz: vai, pega a moeda, pague. Querendo dizer, dê a César o que é de César, porque o nosso coração não está nessas coisas. É errado, mas o nosso coração não está nessas coisas. Então o capítulo já começa com um Paulo dizendo assim: olha, eu sei o que é certo, se está nos nossos corações, mas para não causar problema, nós fazemos, não tem problema. Nós vamos fazer conforme a maioria está aqui, sabe? E o Evangelho tem muito disso, irmão. Às vezes nós não concordamos com muitas coisas, mas se a gente for criticar cada detalhe do corpo de Cristo e dizer: ah, isso está errado, aquilo está errado, aquilo outro está errado, irmão, enquanto não for pecado, não precisa haver denúncia de todas as coisas. Hoje nós estávamos conversando com um dos nossos filhos que eu digo assim, né, pessoas que a gente foi gerando com o tempo, e ele estava com umas ideias diferentes ali, de colocar algumas coisas na igreja, coisa mais nova assim, né, do povo mais novo. E eu falei assim: cara, a mensagem central é Jesus Cristo, então vai fundo. Eu acho isso uma palhaçada. É umas coisas que não faz muito sentido na minha cabeça, porque para mim, eu acho que por não ser do meu tempo, não faz sentido nenhum mesmo. Mas se a mensagem central é Jesus Cristo, irmão, vai ter muita coisa que parece estranha aos nossos costumes e que vai ser colocada no culto,
mas é para adorar o Senhor Jesus, e vai dar certo, e as pessoas vão chegar a Cristo, esse evangelho vai ser pregado. Então são detalhes, sabe? O problema se trata de pecado. Ninguém peca por excesso, as pessoas pecam geralmente pela falta mesmo. William, eu quero cumprir, eu quero guardar o sábado como guardam os judeus. Olha, se você entender que a guarda do sábado te traz salvação, já é idolatria, você está errado. Isso não é bom. Eu estou guardando o sábado porque senão eu não vou ser salvo. Você é salvo através da graça, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, se você faz isso porque você entende como um mandamento de descanso, que você precisa descansar, que isso é uma ordenança, amém, meu irmão. Mas se você faz isso da forma errada, a mesma coisa que você está fazendo pode te condenar. Mais adiante, depois disso, Paulo expulsa o demônio de uma mulher. O espírito de adivinhação, demônio, é um demônio de alguma forma. O espírito de adivinhação de uma mulher. Então ele cria problema naquela cidade. Por quê? Porque ele percebe que aquilo é falso, ele percebe que aquilo não provém de Deus, que aquelas adivinhações não são do Senhor. E olha que o que mais tem adivinhação que não é de Deus, irmão. Entenda isso. E há uma mescla de culto. Quando você vê o cristão, ele cultuando a Deus e a Mamon, e a Jezabel, que é a mesma coisa que enganação, ou tendo um culto babilônico, que é a ideia dos prazeres e poderes. Cara, quando você vê isso, certamente você vai ver uma mistura de culto, automaticamente vai ter várias vozes falando. E Paulo percebe aquilo. Percebe por quê? Porque aquilo que ele carrega é verdadeiro, então ele sabe que é falso, irmão. É muito simples. Mais pra frente, Paulo continua, ele passa a ser preso então, porque os senhores daquela mulher agora olham e veem que não vão ter lucro mais com ela, e açoitam ele é preso. Ele sendo preso às cadeias, primeiro, isso não pode deixar passar despercebido, ele e Silas começam a adorar no cárcere. Então peraí, o Paulo que começa fazendo aquilo que não queria fazer para que não houvesse problema, depois ele percebe o que é falso e ali ele expulsa aquele espírito. Agora ele está no cárcere cumprindo aquilo que normalmente, como se nada tivesse acontecendo, ele está ali adorando, porque é o que ele deveria fazer, não importando onde ele estivesse. Depois disso, o cárcere é aberto, ele ganha a família do pretor, automaticamente ele batiza aquele homem, porque ele recebe a palavra. No outro dia ele está ministrando na mesa da casa daquele homem, para a família daquele homem. E depois, no final, ainda quando ele vai ser solto, ele fala assim: negativo, eu sou cidadão romano, nós somos cidadãos romanos, vocês não poderiam ter feito isso com a gente. E ali gera um temor. Você consegue imaginar o quanto esse capítulo é completo? Ele tem perseguição, ele tem gente sendo batizado, sendo transformado, através do testemunho daqueles homens. Ele tem uma expulsão de demônios ou de um espírito de adivinhação, e uma percepção clara de que aquilo não vinha de Deus, porque ele podia dizer: essa mulher é uma mulher de Deus, ela revela em nome do Senhor Jesus. Ele poderia no começo ter dito assim: não, a gente não vai circuncidar e pronto, acabou, mas ele engoliu o ego e ele foi para frente e fez o que tinha que ser feito. Então, assim, irmão, o evangelho, ele é muito mais complexo do que aquela caixinha que a gente tenta colocar ali dentro e tenta organizar ele e fazer o nosso formato, mobiliar a nossa caixinha, botar o evangelho e falar assim: Jesus só pode agir assim, só batiza se for dessa forma, só batiza com o Espírito Santo se for dessa forma, só batiza com fogo se for dessa forma. Eu sei que muita gente que nos ouve nem acredita muito nessas coisas, mas vamos lá, só batiza nas águas se for dessa forma, vamos colocar aqui, a gente só vai andar no Senhor se Ele nos responder dessa forma. Então, assim, a gente vai colocando algumas coisas. A Deus, ele só é de Deus se for assim. Se não for assim, não é de Deus. Cara, Deus, ele é muito maior do que você pode imaginar, do que você pode dimensionar ou mensurar. Eu vou te dar um exemplo. Idade Média, as pessoas tinham, os cristãos às vezes, irmãos, eles tinham uma página da Bíblia, às vezes nem isso eles tinham. Dos escritos do profeta Isaías, era tudo o que eles tinham. Você consegue imaginar
que tudo que aqueles homens tinham era um pedaço do texto sagrado, e Deus se manifestava na vida deles. O máximo que eles sabiam vinham da tradição oral, daquilo que eles ouviram falar, e provavelmente muitos desses homens, se a gente fosse olhar de forma, no contexto geral, estava errando mais do que acertando, porque eles não tinham conhecimento. Mas havia um temor e uma graça e uma vontade de cumprir esse evangelho. Então a gente não consegue imaginar as formas que Deus já trabalhou, em ambientes que Ele já trabalhou, em ambientes insalubres, de abuso, né, de guerra, de tudo, né, de perseguição que nem a gente tem nos dias de hoje, porque a gente não consegue dimensionar o que é um país que persegue cristãos, porque a gente não vive nesse país ainda. A nossa perseguição, ela é uma guerra fria, por assim dizer, é uma perseguição ideológica, não é uma perseguição ainda física. Entenda isso, irmão, no teu coração, entenda isso. Deus, Ele não se move como a gente pensa que Ele se move. Você pode até ver um pedaço do todo, você pode ter algumas percepções de como Deus se move, mas compreender o todo de Deus. Eu lembro uma vez, a gente chegou num lugar, uma colônia assim, fechada, um povo estranho, sabe aquelas culturas fechadas, cristãs bem fechadas? E eu olhando para aquilo, eu falei assim, Jesus, esse povo tem cara daquele povo que no filme, eles pegam as crianças assim e botam num vidro e deixa guardado lá num canto, uns fetos. Sabe, um povo assim muito estranho, gente, muito estranho, maravilhoso, povo bacana, uma conversa boa, mas assim, de verdade, eu fiquei olhando para aquilo e eu falava assim, meu Deus, gente, esse povo parece aquele povo que faz um ritual esquisito. E eu olhando para aquilo, gente, eu fiquei assustado, de verdade, é a realidade. A gente foi lá, né, Tamir estava comigo ainda, eu estava com ela, né, eu que estava de carona. E eu fiquei olhando e eu lembro que o Espírito Santo ele falou assim, bem claro para mim, William, você vai descobrir as minhas multifaces, as várias formas que eu opero, as minhas várias faces que eu opero. E me veio na mente assim, é uma conexão só que eu fiz, irmão. Mas a gente fala às vezes do Espírito Séptuplo de Deus, né, dos 7 Espíritos, e a gente lembra do Espírito Santo, mas a gente não consegue entender essa dimensão de como isso funciona, de como se dá, de como que é o Espírito de sabedoria, de tal, se é tudo mesmo, se é separado, e vai ter um monte de discussão, mas sabe, você fica pensando assim, Deus, o Senhor trabalha de uma forma que eu não consigo compreender, isso está claro, mas que eu possa compreender pelo menos aquilo que eu sou participante dessa graça, a parte que eu sou participante, para que eu possa fazer da forma correta, para que a gente como igreja consiga andar no caminho correto, para que a gente não ande de uma forma enganosa, sabe? Nós precisamos compreender isso. Então, eu espero que o capítulo 16 de Atos, ele revele para você que o Evangelho ele é muito mais denso, completo e complexo do que você pode mencionar, meu irmão. De repente, você que veio, né, de uma cultura evangélica, né, pequena e acredita que todo o Evangelho de Jesus Cristo é só aquilo e tudo o resto não é Evangelho, é a grande Babilônia que se manifestou. Eu falo porque eu já pensei assim, irmãos. Eu já pensei, tudo que eu falo é porque eu tenho referência. Eu já vi o mundo dessa forma. Então, assim, Jesus ele não cabe na nossa caixinha gospel. É o que eu quero passar para você nessa noite, amém? Espero que você tenha aprendido um pouco, tenha tido tempo com o Senhor mais uma vez. Espero que essa palavra abençoe o teu dia, abençoe a tua vida, a tua casa. E você que está nos acompanhando, curte esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas como você e possa aprender um pouco mais do Senhor. Compartilhe para uma pessoa específica, tem aquela pessoa que você pensa se por esse vídeo ia ser legal para ela. Manda para ela, manda para essa pessoa, tá? Esteja comentando embaixo também. Poxa, William, não concordo. Acho que é assim, tenho tal dúvida. Coloca, a gente não detém toda a sabedoria e de repente você vai partilhar uma parte do Evangelho que eu ainda não tenho dimensão e conhecimento. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a tua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele guarde a tua mente e o teu coração de todo engano, de toda religiosidade, que Ele guarde os seus olhos, seus ouvidos e a sua boca de todo pecado, que aonde você for,
você possa ser um farol para aqueles que estão perdidos e você possa apontar o cais para eles, possa apontar o Senhor para essas pessoas. Fique em paz, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.